A receita de hoje, pãozinho de milho recheado, uma receita fácil, prática, super lucrativa que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. Vamos lá para o passo a passo? Esse recheio, ele é maravilhoso, tão simples, mas deixa o nosso pãozinho de milho com um sabor incrível. Aqui eu tenho 300 ml de leite, uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento, que é em média 25 gramas. Uma colher de sopa de amido de milho, também, anote aí no seu caderninho, 25 gramas. 50 gramas de queijo parmesão é um pacote. Meia colher de sopa de manteiga ou de margarina, 25 gramas. Agora leve para o fogo, fogo baixo, e misture até que esse caldo aqui fique grossinho. Prontinho. E o pulo do gato aqui é você finalizar com meia caixa de creme de leite, 100 ml. Quando você colocar o creme de leite, você vai perceber que fica aqui o nosso creminho, o nosso recheio, ele fica aveludado, sabe? Deixa com uma textura maravilhosa. Agora eu vou voltar para o fogo e não vou deixar ferver, só para que o creme de leite aqui fique mais envolvido. Não vou deixar ferver não, é só mais um pouquinho, coisa de 2 minutos. Aí você pode pensar aí, Edva, mas nem sal você colocou? Não, porque o queijo parmesão que eu coloquei aqui já é o suficiente, sabe? Agora cubra com um plástico, encostando o plástico no próprio recheio. E não se preocupe que o plástico ele não vai derreter. E por que eu tenho que fazer isso? Porque quando ele começar a esfriar, vai criar uma película aqui por cima. E quando eu for misturar o nosso recheio, ele vai estar com essa película e não fica legal, sabe? Agora eu vou deixar esfriar, esfriar por completo. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Esse recheio você pode fazer um dia antes, depois de frio, você pode colocar na geladeira. E qual a validade, Edva, desse creminho na geladeira? Pessoal, a validade é de até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Eu gosto sempre de trabalhar assim, com aquele nível de segurança, sabe? Agora vamos para a massa. Vou deixar esfriar. Para essa receita, a primeira coisa que eu vou fazer é bater uma lata de milho escorrido, tá bom? Com 250 ml de água. Agora eu vou bater. Deixa o seu caderninho aí perto de você, porque eu vou precisar muito dele. Ai, gente, esse negócio do caderninho, viu? Toda vez que eu falo do caderninho, eu lembro de um comentário que falava bem assim. Aff, Edva, que coisa do passado esse negócio do caderninho. Gente, nada contra você fazer suas anotações aí no tablet, no computador, no celular. Mas assim, eu sou do caderninho, viu? Eu gosto de anotar tudo no caderninho, ali não descarrega a bateria, nada disso. Ai, ai, gente. O milho, ele tem uma pelinha, né? E aí, se você não coar, o seu pãozinho de milho, ele vai ficar grosseiro. Eu vou precisar de 300 ml de caldo de milho. Aí aqui, olha, para a quantidade de água com o milho que eu bati aqui, não deu o 300 ml. Aí você vai completar com água. Isso depois que você bater e coar, porque a pelinha do milho, ele aumenta aqui o volume e quando você coa, aí já fica menos. Então anote isso daí para que sua receita dê certo, tá bom? Pronto, 300 ml. Coloque na vasilha o caldo de milho, 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho, 90 ml de óleo, um ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 20 gramas. 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho. O sabor desse pãozinho é tão maravilhoso que vocês vão se surpreender com o resultado. Essa é uma receita muito fácil de fazer, você só tem que prestar atenção no passo a passo. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Pronto, toda a farinha aqui já está envolvida no caldo.
O toque final dessa massa e o pulo do gato, você vai adicionar 80 gramas de fubá. Fubá é farinha de milho. Isso aqui, ó, fubá pré-cozido. E 50 gramas de manteiga. Você pode escolher manteiga ou margarina. Gente, o sabor desse pãozinho de milho, vocês precisam fazer aí. Vocês vão se surpreender. Aí aqui não tem outro jeito não. É a gente colocar a mão na massa mesmo, viu? Todos os ingredientes já estão envolvidos. Agora coloque a massa na bancada e anote aí no seu caderninho. Gente, isso é muito importante. O ponto da massa depende do tamanho do ovo e da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que é úmida e tem farinha de trigo que é seca. E eu não falo esse tipo de coisa para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento, entendimento e sabedoria, e eu não quero que você erre na sua receita. Se essa quantidade de farinha e de fubá que você colocou aí, se a massa ficar muito mole, aí você vai colocar mais 10 gramas de farinha de trigo, coisa pouca, não é muito não. Até você sentir que a massa está em uma textura que você consegue pegar e ela não gruda em suas mãos. E esse tipo de coisa que eu estou lhe falando é para que você não erre aí na sua receita, porque, gente, tem receitas, principalmente receitas de massas fermentadas, que você só vai entender o que eu estou falando ou que qualquer profissional estiver falando ou te ensinando quando você colocar a mão na massa, tá bom? A sova dessa massa é muito fácil. Você vai fazer isso e empurrar com esse lado aqui da palma de suas mãos, que serve como um gancho. Você vai fazer isso por uns 5 minutos. Eu vou dividir em porções de 30 gramas. Você escolhe aí o tamanho que você quer dividir. Não existe um padrão não, tá? Esses pãezinhos para as festas juninas agora, gente do céu, vocês vão arrasar. E não só nas festas juninas, tá? Em qualquer festinha aí, esse pãozinho é um arraso. E para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 40 porções com o peso de 30 gramas. E sobrou essa porção aqui com o peso de 23 gramas. Aqui eu tenho 2 formas e eu vou untar elas apenas com óleo. Agora eu vou bolear. O que é bolear? É você pegar a porção, dobrar, virar de ponta cabeça e fazer esse movimento aqui. Isso é bolear, que é o ato de deixar as porções redondinhas, assim. Aí você vai colocar nas formas, assim. Tendo cuidado de colocar o lado da emenda voltado assim para baixo. Aí, se você está começando e ainda não sabe bolear, você pode fazer isso. Pegue uma porção, dobre, dobre e dobre. Aí você vai perceber que ele fica parecendo uma trouxinha. Aí você aperta assim, vira de ponta cabeça e termina de ajeitar assim, olha. Tá vendo que a porção fica redondinha? Isso não é só com pãezinhos, não. Qualquer salgado aí de massa fermentada, depois que você pesar as porções, você tem que bolear. E só depois que você bolear assim, é que você vai modelar com o formato aí que você quiser. Mas primeiro de tudo, você tem que fazer isso aqui, tá bom? Se você quiser deixar todos os seus pãezinhos nesse formato aqui, pode. Mas eu vou mostrar um outro formato aqui, que é um formato que eu já tenho aqui no canal, desse pãozinho de milho, olha. Você vai pegar a porção, abrir assim, de um lado para o outro, assim, olha. E vai fazer isso aqui, enrolar. Olha como ele fica lindo. E quando você for colocar na forma, não coloque de qualquer jeito. O lado da emenda você vai colocar voltado para o fundo da forma, porque se você colocar de qualquer jeito, quando ele fermentar, esse pedaço levanta e fica feio. Então você tem que colocar assim, lado da emenda voltado para baixo. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada.
Pronto, todos modelados e olha só como eles ficam lindos, perfeitos, né? O próximo passo, você vai deixar fermentar por 20 minutos e sinceramente eu nem gosto de estar falando esse tempo para vocês, porque isso depende da temperatura de região para região. De repente aí na sua cidade, com 10 minutos já estão fermentados. Então quando você perceber que ele dobrou aqui de tamanho, já está bom para assar. Completamente fermentados. Olha. Lindos, né? Antes da melhor parte, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago receitas diferentes para você vender e ganhar dinheiro. Ou se você já é inscrito, deixe seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E não coloque os pãezinhos para assar com o forno frio, ele já tem que estar quente. E o tempo de forno, gente, isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo aqui, depois de quente lá, vai ser 15 minutos, no máximo 18. É muito rápido para assar esses pãezinhos. Aqui eu tenho 30 gramas de manteiga derretida e 50 gramas de queijo parmesão. Com os pãezinhos ainda quentes, você vai fazer isso, olha. Passa a manteiga. Tem uma dica aqui para você escrever aí no seu caderninho. Esses aqui eu não vou finalizar agora com a manteiga e você vai entender por quê. Aqui eu vou passar, colocar o queijo parmesão. Por que, Ediva, você não finalizou esses daqui? A dica aqui é a seguinte, se você quiser rechear, você não pode finalizar assim que ele sai do forno. Porque imagina só, se eu pego esse pãozinho aqui agora, corte e vá rechear. Sabe o que é que vai acontecer? O queijo aqui vai sair. Para colocar no pãozinho, coloque dentro de um saco para confeitar. Esse saco aqui, ele é descartável e o tamanho dele é M. Só agora que eles estão recheados é que eu vou fazer a finalização com a manteiga e o queijo parmesão. Aí você deve estar pensando, e você não vai rechear o restante não, Ediva? Sinceramente não. Sabe por quê? Porque meu marido gosta sem o creminho. Gente, eu vou experimentar. Eu amo esse daqui com o recheio. Gente do céu, olha só. Eu amo demais. E o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Ediva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book de precificação, onde eu mostro todas as dicas para você precificar aí as suas receitas. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Com esse e-book você nunca mais vai ter essa sensação de que será que eu estou lucrando? Será que eu estou perdendo dinheiro? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Escreva aí no seu caderninho para que você tenha noção. A receita do creminho que eu passei para vocês é a quantidade certinha para rechear todos os pãezinhos, tá bom? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!